Vamos ler capítulo de número 8, do versículo de número 5 ao 13. Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: fazer isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E, naquela mesma hora, o servo foi curado. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós damos graças ao Senhor mais uma vez, porque aqui estamos reunidos para ouvir a palavra do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor nessa hora, Senhor Deus, misericórdia sobre a minha vida, como aquele ao quem o Senhor chama para trazer a palavra do Senhor. Uma vida falha, uma vida fraca, mas que, conduzida pelo Senhor, é capaz de fazer aquilo que de fato o Senhor requer. Por isso, Senhor Deus, eu peço ao Senhor que conduza-nos, abre os nossos corações, abre o coração da tua igreja, faça com que a palavra do Senhor seja aplicada em nós e que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios lhe sejam agradável, rocha nossa, soberano nosso, Deus nosso, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que antes nós lêssemos em Lucas, capítulo de número 7, este mesmo relato. Por quê? Porque Mateus, ele relata para nós algo. No entanto, quando nós lemos no Evangelho segundo Lucas, nós vamos perceber alguns detalhes diferentes. Eu gostaria de que fizéssemos essa leitura, Lucas capítulo 7, para que ao voltarmos a Mateus, nós não precisássemos então de ficarmos novamente indo ao Evangelho de Lucas. Os irmãos já vão ter isso em mente. O relato feito por Lucas. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens,
E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E, voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém. Por que eu quis que nós fizemos essa leitura? Acredita-se que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito primeiro do que Lucas. De maneira que é muito provável que Lucas, ele tenha também tido contato com o Evangelho de Mateus, bem como também ouviu, porque o que Lucas faz é relatar aquilo que ele ouviu, e aquilo que ele viu, e aquilo para com também, provavelmente, ele leu do que já estava escrito. Então, o que Lucas faz é relatar de forma mais, me fugiu a palavra, acurada, de forma mais precisa, né? Os fatos. Já Mateus, ele relata não de forma a enfatizar algumas questões, né? Como essa, por exemplo, que é o fato de que o centurião, ele não foi estar na presença de Jesus. O centurião enviou pessoas para estar com Jesus. E o ponto aqui há algo que não, mais uma vez me fugiu a palavra. Contradição. Há uma contradição entre os evangelhos? Não. Veja bem, o próprio Lucas nos mostra que não há contradição nesta questão de Mateus apresentar como que o centurião foi à presença de Jesus. No entanto, Lucas dizer que não, que foi enviado. Por quê? Porque no versículo de número 6, quando então diz, então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Ou seja, quando os homens falam, né, com Jesus, enviados pelo centurião, a palavra desses homens é como se fosse a palavra do próprio centurião. Eles estão repetindo aquilo que o centurião disse. Eles não chegam para Jesus e dizem, Senhor, o nosso Senhor centurião mandou-lhes dizer essas palavras. Não, ele diz, Senhor, não sou digno de que entreis. De maneira que é como se ali, de fato, tivesse na presença do Senhor Jesus o próprio centurião. Tá bem? Isso é importante nós percebemos porque nos ajuda a entender essa questão do texto e não olhar para o texto e pensar que há uma contradição entre eles. Muito bem, voltamos então em Mateus capítulo número 8, que é o texto que nós vamos estar observando. E eu gostaria de antes então fazer mais uma colocação para que a gente possa perceber o contexto aqui. Cafarnaum, né? Jesus entra em Cafarnaum. Cafarnaum era chamada Vila do Conforto. E é interessante que Jesus vai para ali, para a região de Cafarnaum, depois da morte de João Batista. João Batista, ele confronta Herodes Antipas, que é ali, né, o governador da região da Galileia, onde fica Cafarnaum. João Batista ele é preso e depois ele é degolado. Jesus, quando ouve acerca da morte, ele vai então para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum, a gente vê isso em Mateus capítulo 4, ele então começa a anunciar o evangelho do reino. Ele não vai para Cafarnaum fugindo de perseguição, muito pelo contrário, ele vai para Cafarnaum justamente onde estava aquele que mandou matar João Batista. E ali então em Cafarnaum, uma cidade muito importante daquela região, Jesus então começa, né, a trazer o seu ensino. E Herodes Antipas, né, que é o governador, também começa já a ouvir acerca do que Jesus estava fazendo. E outra questão interessante a percebermos é a questão do centurião. Quem era um centurião? O centurião, ele era um soldado romano que muito
liderava cerca de 100 homens do exército romano. Então veja bem, quem vai estar na presença do Senhor Jesus, ou seja, na verdade, quem pede ajuda ao Senhor Jesus Cristo, é justamente um oficial do Império Romano, na região que está ali dominada por Herodes Antipas, um homem que tinha que se submeter ao seu governador, alguém que tinha sobre ele uma autoridade e que também era autoridade sobre outros homens. É importante a gente perceber isso. Ele aqui, pede para chamar ao Senhor Jesus Cristo. E ao chamar ao Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que ele aqui então vai, no segundo relato de Mateus, nos apresentar algumas coisas importantes para nós. Algo que nós precisamos aprender com esse homem e também ver, gloriando assim com o Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós podemos observar dentro desses dois textos que nós lemos? Esse centurião, ele é amigo de judeu, inclusive quem edifica a sinagoga, e ele então pede ajuda ao Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que nós podemos aprender com isso é que há submissão de uma autoridade à suprema autoridade. A submissão de uma autoridade à suprema autoridade, ou podemos dizer, à divina autoridade. Por que isso? Veja bem, acompanhe no texto. No versículo de número 5, quando diz, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. E ele implora dizendo o quê? Senhor. Nós vamos observar que aqui o centurião vai mostrar uma grande submissão e se humilhar na presença do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a soberania e a autoridade do nosso Senhor. Por quê? Veja bem, a palavra implorando, que é a primeira palavra que nós encontramos, ela é uma tradução de uma palavra chamada parakalon. Parakalon. É uma raiz da raiz kalon, que quer dizer chamar. No entanto, nós temos a palavra do Senhor em João, capítulo de número 14, verso 16, quando Jesus em oração diz, eu orarei ao Pai e vos enviará o Paracleto, que é o Consolador. Paracleto, Consolador, Parakalon, implorando. Essa palavra também pode ser observada em Marcos capítulo 1, quando um leproso roga a Jesus a cura, e também por Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, verso 4, quando ele fala de fato sobre o conforto divino. Logo, o que é que esse centurião pede a Jesus? Senhor Jesus, eu lhe imploro que console a minha alma. Senhor Jesus, eu rogo que de fato traga alento à minha alma, que conforte o meu ser. Esta é a primeira coisa que nós observamos no texto para mostrar-nos a humildade e submissão de uma autoridade quando reconhece a suprema e divina autoridade. Ele implora por consolo. Qual era o consolo que ele queria? O seu criado estava enfermo. Lucas diz que era algo que ele muito estimava, alguém que ele muito gostava, E a outra palavra que nós vemos no texto é Senhor. Ele usa aqui a palavra Kyrios para dizer Senhor. Veja bem, a palavra Kyrios, ela pode ser traduzida por aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence. Aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence. Quem mandou essas palavras? O centurião. Kyrios. Mestre, pode ser traduzido também por proprietário. O soberano, príncipe, chefe. E veja bem, também poderia ser usada para falar sobre o imperador romano. Aquele momento, aquelas palavras é como se o centurião estivesse dizendo:
o Senhor, na verdade, está acima do meu imperador, do grande imperador romano, porque eu lhe reconheço, não me prostro diante do imperador romano como me prostro diante do Senhor. É como se ele estivesse dizendo essas palavras. Por quê? Ela ainda tem relação com algo que é um título de honra, de expressão de respeito, de reverência e com o qual servos tratam seus senhores. Como servos tratam seus senhores. O centurião se colocando como um servo diante de Jesus. E por fim, uma palavra utilizada nas Escrituras para se relacionar com Deus ou o Messias. Então veja bem que só essas duas palavras já nos apresenta a condição e o comportamento daquele homem diante do Senhor. A submissão daquela autoridade, diante da suprema autoridade. Segunda coisa que nós observamos, e antes é interessante pensar o seguinte, não acrescentando a essas palavras, porque lendo esses significados e observando essas palavras, pouco é necessário acrescentar. No entanto, eu faço perguntas para nós. Quem nós achamos que somos? Quem nós pensamos ser diante do nosso Senhor? Quão difícil é para nós nos prostrar diante do nosso Rei? Quão difícil é para nós reconhecer a supremacia do Senhor Jesus? Quão difícil é para nós, de fato, nos humilhar diante do nosso Deus? Nós temos que refletir sobre isso, porque esse homem reconhece a autoridade daquele que de fato tem autoridade sobre todo o céu e sobre toda a terra. Segunda coisa que nós aprendemos é sobre a piedade do homem e a piedade divina. A piedade do homem e a piedade divina. Por quê? Veja bem, na continuação, versículo 6. Diz assim: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Lucas, relata que esse criado era alguém que ele muito estimava. Talvez, pensando nessa questão de muito estimava, a gente pode dizer, aí fica fácil, isso justifica. Ele quer ajuda para aquele que ele muito ama. Este homem quer ajudar aquele a quem muito ele estima. E isso, de fato, é algo que está ligado com a nossa piedade humana. Qual era o ensino? Voltando aí ao Sermão do Monte, uma página atrás, nós vamos ver capítulo 5, versículo de número 43. Mateus capítulo 5, verso 43. Qual era o ensino acerca do amar ao próximo? Apresentado pelos escribas e fariseus, que Jesus nos mostrou no Sermão do Monte. Ele diz: ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Esse é o ensino dito. Ou seja, amar ao próximo é algo que faz com que eu então me compadeça do meu próximo. Se eu amo alguém, eu quero o bem daquela pessoa. Mas e se eu odeio? Aí o ensino era, se eu odeio, então é porque ele é inimigo. Ele é meu inimigo? Eu odeio. Não quero saber dele. Ele que morra. Mas se eu amo, eu lhe quero bem. Jesus então vai mostrar. Veja só a relação. Ele está dizendo dos ensinos dos fariseus e dos escribas. Um povo que odiava publicanos, cobradores de impostos, gentios. Como eu comentei no último culto que nós realizamos, infelizmente, há quase um mês atrás, no dia 10 de janeiro, que nós iríamos ler Lucas capítulo de número 10, Atos capítulo de número 10, como lemos hoje na leitura continuada, e vimos a questão de Pedro, quando Cornélio se prostra diante de Pedro, então Pedro o levanta,
foi aquilo que preguei acerca de Mateus 8, quando o leproso adora Jesus. O que foi aquela adoração? Ele se ajoelha e vai com o rosto em terra. Jesus recebe aquela adoração, isso faz com que então Jesus demonstre que é Deus, porque se Jesus não fosse Deus, ele tinha pecado bem ali, recebido a adoração de um homem. Pedro, como não é Deus, ele disse para Cornélio: levante-se, que eu sou homem como você. Nas palavras de Pedro a Cornélio, o que nós lemos? É proibido, é totalmente descartada a possibilidade de um homem judeu estar com um gentil. Os fariseus aqui, eles odiavam publicanos. No entanto, vejam quais são as palavras do Senhor Jesus Cristo no verso 46. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus está igualando os fariseus e os saduceus aos seus maiores inimigos, mostrando que esse comportamento de amar quem vos ama, de cuidar de quem você ama, de obra de piedade para quem é fácil, isso é uma coisa humana, até os piores pecadores fazem. Jesus então aqui, juntamente com, agora voltando então ao capítulo 8, dando continuidade, nós percebemos aqui que esse homem, né, esse centurião, ele se compadeceu do seu criado. E é interessante que esse criado, né, que jaz em cama, essa palavra aqui, jaz em cama, ela dá a entender que ele já está ali deitado, né, jaz em casa, de cama. Essa palavra dá a entender que ele está ali deitado, ciente de que vai morrer. Ele deita sabendo assim, daqui eu nunca mais vou me levantar. Ele está numa situação de enfermidade em que ele está assim prostrado, sofrendo horrivelmente, pensando: eu nunca mais me levanto dessa cama. Ele está de fato mal. No entanto, nós vemos a piedade do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Veja bem, o Senhor Jesus no verso 7 diz o que para aqueles homens que foram ali ter com ele, mandando ao centurião? Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Quem é aquele homem, né? Quem é aquele que estava a clamar por socorro? Quem é aquele que estava ali desejoso, né, de ser alcançada os seus pedidos? O Senhor não leva em consideração ali quem lhe faz o pedido, com relação ao costume entre judeus e gentios. O Senhor faz ali a demonstração da sua piedade e a prática daquilo que ele ensinou no Sermão do Monte. Qual foi o ensino dele ali onde nós acabamos de ver? Ame o teu inimigo e ore pelo que te persegue. Ele está colocando em prática, como eu disse bem no início, quando começamos o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um momento em que Jesus anuncia ao seu povo a lei do reino. E agora, na continuação, Mateus vai relatar vários momentos em que Jesus cumpre aquilo que falou. Infelizmente, no nosso meio nós temos essa falha. No meio cristão e em igrejas, né? Pastores que pregam e não vivem, homens que dizem ser e não são. Aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo de fato sendo aquilo que Ele é. Piedade divina. Ele não levou em consideração quem lhe fez o pedido. Ele simplesmente diz: eu vou. Podia ele estar na presença dos gentios? Podia haver essa relação? Mas ele diz: eu vou, porque eu amo ao meu inimigo. Ele vai atender à necessidade daquele homem. Essa é aquilo que nós percebemos da piedade divina. Mais uma vez aprendemos que a obra de piedade ensinada por Jesus deve ser feita a quem necessita, independente de quem seja. Isso é amar ao nosso próximo. Isso é amar o nosso inimigo. Ele é nosso inimigo, mas necessita de algo que está em meu poder fazer, eu devo fazer.
O Senhor Jesus nos mostrou na obra de piedade. E a questão que eu pergunto aqui é: será que nós estamos de fato prontos, né? O nosso coração está disposto a observar essas palavras? Eu sei que muitas vezes não. Eu sei que muitas vezes o nosso coração está disposto a abandonar o nosso inimigo. E quando o nosso inimigo cai, a gente se alegra. Quando o nosso inimigo ele padece, nós nos sentimos satisfeitos. E muitas vezes pensamos: o Senhor fez justiça. O Senhor de fato é justo e fará justiça. Mas essa justiça, essa vingança não está em nossas mãos. Em nossas mãos está a ordem do Senhor, que é amar, compadecer-se do outro. Não jogar pedras no outro. Não alegrar-se-nos com a derrota do outro, mesmo sendo o nosso inimigo. Terceira coisa que nós aprendemos nesse texto, então, é o seguinte: o reconhecimento da miserabilidade e a fé. O reconhecimento da miserabilidade e a fé. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, em Lucas capítulo 7, 4, que nós já lemos, né, ele relata que os judeus acharam o centurião digno de ser atendido por Jesus. Lá é dito: Senhor, ele é digno que o Senhor faça isso por ele. Por quê? Primeiro, ele é amigo dos judeus. Ele é diferente dos outros, ele é amigo dos judeus. E segundo, ele edificou a sinagoga. Sinagoga essa que o Senhor Jesus nos sábados ia para poder ensinar. Os homens disseram: Senhor, ele é digno, olha, faça isso por ele, porque ele tem méritos. Ele é digno de receber do Senhor isso. No entanto, né, agora ele demonstra ser conhecedor dos costumes judaicos e os observa. O centurião, ele demonstra conhecer o costume judaico e observá-lo. Por quê? Nós podemos entender que o centurião sabia muito bem que um judeu não poderia entrar na casa de um gentil, pois isso o deixaria cerimonialmente impuro. E assim ele não poderia entrar no templo. Em João capítulo 18, né, em João capítulo 18, verso de número 8, no momento em que estava ali Jesus sendo interrogado, né, diz que depois, né, que o sumo sacerdote e outros estavam ali interrogando Jesus, levaram Jesus para a casa de Caifás, para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não ser contaminar, mas poderem comer da Páscoa. O que quer dizer isso? Aquele sumo sacerdote, os sacerdotes e todos aqueles religiosos que estavam ali, né, querendo condenar Jesus, não entraram naquele ambiente para que não viessem a serem cerimonialmente impuros. Por quê? Porque se eles estivessem ali, eles se tornariam impuros, e não poderiam então comer a Páscoa, porque justamente naquele dia era dia de comer da Páscoa. Se eles ficassem cerimonialmente impuros, só poderiam vir a se purificar depois de um longo ritual de purificação. Assim sendo, provavelmente esse homem, esse centurião, ele conhecia a lei, ele sabia ali o que se tratava acerca da lei, né? Ele sabia muito bem que Jesus não poderia estar na casa dele. Por mais que aqueles homens que forem muito provavelmente judeus disseram: Senhor, ele é amigo dos judeus, ele edificou a sinagoga, por isso ele é digno de receber do Senhor isto, né? Assim nós vemos o reconhecimento da autoridade do poder de Jesus manifestado em fé. No versículo de número 8, ele diz: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Senhor, não sou digno de receber o Senhor em minha casa. Manda apenas, né, com a tua palavra, e meu rapaz será curado. Veja, aquele homem reconhece a sua miserabilidade.
ele reconhece a sua insignificância, ele reconhece a sua condição de impróprio para receber o Senhor Jesus. E manda então dizer: Senhor, olha, não se incomode, eu não sou digno. Eu reconheço que não sou. Eles disseram que eu sou digno. Eles disseram que eu sou, que devido à minha dignidade, o Senhor poderia atender o meu pedido. Mas eu te peço, Senhor, não venha em minha casa, porque eu mesmo não me considero digno de receber o Senhor. Eu não me considero digno de estar na presença do Senhor. Eu reconheço quem eu sou. Veja que esse homem demonstra sua miserabilidade diante do Senhor. Quem era esse homem? Autoridade. Uma autoridade diante dos homens. Ele diz: Senhor, eu reconheço a autoridade do Senhor. Eu não sou nem digno de estar na presença do Senhor. Quem disse João Batista? Eu não sou digno de atar as sandálias dos pés. Esse centurião está dizendo: eu não sou digno de estar na presença do Senhor. Reconhece a sua miserabilidade e, segundo, ele demonstra a fé na autoridade de Jesus. Porque quando ele diz, versículo 8, manda e meu servo será curado, é a mesma coisa que aqui nós vimos, né, no capítulo 8, anteriormente, quando ele cura este leproso, né? O leproso diz, versículo 3, veja aí, versículo 2, no final do versículo 2, Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, versículo 3, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. O poder da palavra de Jesus. O centurião, então, ouviu o que Jesus estava a fazer, conheceu já aquilo que Jesus estava a realizar. E, veja bem, da mesma maneira que esse centurião tinha poder de palavra, ele reconheceu o poder da palavra do Criador, de Jesus Cristo, do Salvador, e disse: Senhor, eu não preciso que o Senhor venha em minha casa, até porque não sou digno de recebê-lo, mas apenas diga, e meu servo ficará curado. Apenas manda, Senhor, e ele será curado. E assim de fato é feito. Versículo de número 9 nos mostra isso. Qual é a fundamentação, né, daquele centurião? Ele diz: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz. Esta é a fundamentação dele. Ele diz: olha, Senhor, eu sei o que é ter autoridade. Eu sei o que é mandar. Eu sou um homem que mando. Estou debaixo da autoridade do império, mas também sou autoridade sobre os meus. Se eu falo para aquele vá, ele vai. Se eu mando dizer para aquele faça isso, ele também o fará. Senhor, tu és o santo, tu és a autoridade, tu és aquele que tem o poder para fazer. Por isso, Senhor, assim como eu, um mero pecador, um miserável, um homem indigno, tenho essa autoridade, quanto mais o Senhor. Por isso, apenas manda e eu vou. E veja a confirmação do Senhor Jesus Cristo, quando a gente percebe aqui a inclusão entre o povo de Deus, né, por meio simplesmente da fé, que esse é o quarto ponto, né, os homens são incluídos no povo de Deus simplesmente pela fé. E Jesus aqui mostra essa fé desse homem. Versículo de número 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Em Israel, no meio do povo, no meio do seu povo. Por quê? Porque de fato esta é uma fé bem fundamentada, né? Jesus, ele diz aqui então acerca aos seus discípulos, né? Acerca da fé daquele homem. Os discípulos estavam seguindo ao Senhor Jesus e estavam vendo muitos sinais e maravilhas que o Senhor estava de fazer. Mesmo que mais à frente, em alguns momentos, os próprios discípulos questionam, né? Quem é esse? Quando
Pedro vai ter com Jesus andando sobre as águas, ele vê Jesus e vai e confia, de repente ele teme. Entretanto, o que Jesus está dizendo, olha, esse homem, esse gentil, demonstrou uma fé imensa, porque ele reconheceu quem é Jesus e se apropriou desta verdade e desse princípio. Se eu, miserável, posso fazer, quanto mais ele, o Senhor dos céus e da terra. E crendo no Senhor Jesus, ele então alcança essa misericórdia do Senhor. Veja que no versículo 11, então, Jesus vai dizer: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Veja, o Senhor Jesus também já está aqui a profetizar a expansão do Evangelho. Ele está dizendo: vocês aqui são povo de Deus. No entanto, muitos virão de diversos lugares. E esses que virão de diversos lugares estarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. No entanto, verso 12, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É interessante porque nessas palavras de Jesus, o que nós temos é a confirmação daquilo que o Senhor falou a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, a promessa dada a Abraão. E essa promessa que foi dada a Abraão, confirmada por Paulo em Gálatas capítulo 3, acerca de que os que são da fé que são filhos de Abraão e não aqueles que são apenas descendentes, Paulo vai confirmar essas palavras dizendo, olha, aquela promessa de filiação não é para descendentes de sangue, é para os que crerem. E os que crerem no Senhor se tornam filhos de Abraão, ou seja, tornam-se filhos de Deus. E assim, finalizando o versículo 12, de modo que muitos judeus verão e serão colocados fora do reino, ou seja, são de sangue, no entanto, não herdaram o reino dos céus. Então, versículo 13, disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O poder da palavra do Senhor, aquilo que nós anteriormente vimos acerca do leproso, no entanto aqui, não apenas ali ao tocar o homem, mas também pelo poder da palavra ao mandar e ao longe alguém ser curado, e a demonstração aqui da fé deste homem. Isso concluo com alguns pensamentos. Primeiro, devemos reconhecer toda a autoridade e supremacia de Jesus Cristo. Nós devemos reconhecer isso. Não há outro senão Ele, e não há autoridade acima da autoridade dele. Ele é o Rei eterno. Não deixemos com isso, então, que o nosso coração se endureça. Como? Resistindo a nos submeter à lei de Deus. Muitas vezes, a gente resiste à vontade de Deus. Isso endurece o nosso coração. Isso faz com que o nosso coração fique resistente à vontade do Senhor. Não permitamos isso. Não vamos permitir que o nosso coração fique endurecido e resistindo à lei do Senhor. Devemos também nos arrepender dos nossos pecados. Se a gente resiste pelo arrependimento, a gente endurece nosso coração. Resistimos ao Senhor. E não deixemos de nos humilhar perante Ele. Quando nós não nos humilhamos diante do Senhor, nós estamos endurecendo o nosso coração. Precisamos nos humilhar diante dEle. Precisamos reconhecer que Ele é o Senhor. Precisamos de lavar o nosso coração. Da mesma maneira, que Ezequiel, capítulo 33, como lemos, nós precisamos de confessar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados e nos voltarmos para Ele. Aqui, mais uma vez, nós percebemos, olha, Ele é o Senhor. Não endureçamos o coração. Vamos nos humilhar diante do Senhor. Segunda questão. Da mesma forma como Ele nos ensina a amar nossos inimigos e orar pelo que nos persegue,
Não deixemos de realizar as obras de piedade, não para sermos vistos pelos homens, mas porque é um mandamento divino. Não façamos obras para ser vistos e conhecidos e achar que isso vai ser mérito. Ajudemos uns aos outros, porque é um mandamento divino. Simplesmente porque assim Deus mandou. Hoje em dia, todos dizem, fiquem em casa. No entanto, se sabemos que alguém carece de necessidades, vamos atendê-lo. Ah, mas a lei diz que tem que ficar em casa. Mas acima dessa lei está a lei do meu Deus. Ele diz, ajude uns aos outros. Terceiro, devemos sempre nos lembrar de nossa condição de miséria diante de Cristo. Necessitando dele em todo o tempo, pois sem ele nós nada podemos fazer. Reconhecer, de fato, nós precisamos do Senhor. Se nós não estivermos com o Senhor ao nosso lado, é difícil a gente conseguir vencer essas lutas, essas dificuldades, tudo isso que passamos e obedecer à vontade dele. E por fim, temos firme em nosso coração a fé inabalável no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Rei eterno e poderoso e glorioso. Tenhamos firme essa fé, baseada na palavra dele. Confiemos na palavra dele. Temos firme essa convicção nele. Ele intercede por nós. Ele sim intercede por nós. Não há Maria, não há santos, não há arcanjos, não há nada que interceda por nós. A palavra é exclusiva e diz: somente ele está à direita do Pai, intercedendo